Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vozes de Brasília, Política e Negócio, comigo, George Medeiros, e meu amigo Fábio de Carvalho, que infelizmente hoje está gripado, mas está sendo muito bem representado aqui. E estou aqui com meus companheiros, meu amigo de São Paulo e minha amiga de Brasília, Rodrigo Neves e Bia Portela. Sejam muito bem-vindos. O Rodrigo está vindo de São Paulo aqui, a Bia já é brasiliense. Rodrigo, se apresenta para a gente e depois eu vou passar as palavras para a Bia também. Tudo bom, meu Opa. amigo? Bom, obrigado pelo convite de participar aqui desse podcast, aqui, que é muito bem ouvido aqui pelo pessoal da região. E a gente escuta falar muito bem de mim, inclusive, vi alguns episódios e estou Legal. lisonjeado de estar aqui contigo hoje, né? Obrigado, Rodrigo. Bom, meu nome é Rodrigo Neves, eu trabalho com o digital já faz mais ou menos 23 anos, desde quando o digital começou no Brasil, praticamente, com intensidade. Tem uma empresa chamada Vitamina Web, que é uma produtora de tecnologia, uma fábrica de software digital. E há 2 anos para cá, eu fundei uma associação nova para o mercado, né? Sim, Trabalho com associativismo já faz uns 12 anos, mas eu fundei uma nova entidade faz 2 anos, que é a Anamid, Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. Junto com outras pessoas, a gente fundou essa entidade e eu sou o primeiro presidente nacional que que legal. tem um trabalho árduo aí, né? Um desafio de colocar essa entidade em pé, né? Capilarizar, né? No Brasil Sim, inteiro aí, trazer lideranças, né? E fazer com que esse nosso digital, esse ecossistema fique cada vez melhor, entendeu? maravilha. Bia, seja bem-vindo ao podcast Vozes de Brasília, premiadíssima Bia Portela. Se apresente pra gente, Bia, por favor. Então, eu sou Bia Portela. Primeiro, antes de mais nada, quero agradecer esse convite, assim como reitero tudo que o Rodrigo falou sobre o podcast, sobre dar essa voz, ainda mais de Brasília, que é um Sim, cenário absolutamente político e de verdade. negócios. Então, eu sou Bia Portela, hoje sou CEO da BP Hub, que é uma empresa de tecnologia que minera dados no Google. A BP Hub, ela atende negócios locais, então desde uma empresa que não tem um local físico, por exemplo, uma barraca de cachorro-quente, a grandes corporações, e aqui em Brasília a gente tem uma quantidade bem significativa de clientes. Além da BP Hub, eu tenho a BP Marketing, uma empresa de publicidade, e atualmente eu estou na gestão da Anamídia aqui no Distrito Federal. E a gente tem esse objetivo de juntar empresas que trabalham dentro do digital, sejam agências, empresas criadoras de sites, de softwares, e unir e criar um ecossistema favorável aqui dentro de Brasília, onde a gente entende que o poder transita de forma muito fácil, muito mais simples do que em outras regiões. Então, Verdade. atualmente são essas as minhas Que competências, né? maravilha. Rodrigo, e a Anamid, ela surgiu através de uma dor? Como é que surgiu a Anamid? Como é que você pensou, vou fundar a Anamid e vou ajudar as pessoas no mundo Bom, digital? a história da mídia ela é muito. Ela tem muitas nuances aqui, né? Mas eu posso destacar que o objetivo de ter fundado a Namid foi porque eu acredito, na verdade, né? E quem fundou junto comigo também, que uma associação ela tem que mudar a forma como ela tem que se comportar perante o mercado, né? E as Sim, instituições. É, Toda associação ela tem a parte política também, tem a parte de fazer toda a relação, né, institucional. Só que, além disso, né, o olhar para o mercado é importante. Né, olhar porque a necessidade do associado para o mercado é importante, o que o mercado está precisando. Então, e o mercado digital, ele é extremamente, como é que eu posso dizer assim, é volátil, complexo, sim. É um ambíguo, oceano né? azul que ninguém entende nada ainda, né, E assim, Rodrigo? ele está em constante mudança, Sim, né? Então, assim, você tem uma associação travada, né, assim, que se movimenta como um elefante, sabe, que não responde rápido às coisas que estão acontecendo, não é uma associação que consegue representar o mercado digital. sim. Então, a Anamídia, ela veio justamente com essa, para tentar curar essa dor, né, que é, assim, ser um movimento, assim, pulsante, sabe, assim, uma associação que ela veio para ter resposta rápida, para agir rapidamente. Tanto é que em 2 anos a gente conseguiu ganhar boa parte do mercado aí, tem bastante associado hoje está na mídia, né, no Brasil inteiro. Sim, E estamos aí com muitos projetos para 2025, entendeu? maravilha. E como é que você teve a ideia de a Bia, Brasília, uma cidade política, trazer a Anamid para Brasília? Bia, tem mercado aqui em Brasília para a Anamid? Absolutamente. Que Se a legal. gente for pensar, a gente não tinha uma representatividade tão forte. A Anamid em Brasília começou de uma forma um pouco diferente da tradicional. A gente tinha uma associação antes que era um grupo de empresários do Sim, digital que se uniram e formamos a UBEM, que é a União Brasileira do Mercado Digital.
dentro dessa caminhada, acabou que encontramos com o Rodrigo e entendemos que o propósito era o mesmo, de trazer realmente uma qualidade diferenciada para quem trabalha no digital. O digital diariamente tem mudanças. Verdade. E essas atualizações são muito complexas para fazer sozinho, solitário. Então, quando você está dentro de uma associação, você consegue não só dar visibilidade, mas também você consegue promover melhorias na qualidade de entrega final para as agências. E Brasília é um celeiro político, a gente faz parte de alguns comitês, o Comitê de Inovação vinculado ao Sebrae Lab. A gente já, na mídia, a gente já tem uma cadeira lá, onde a gente discute o ecossistema como um todo do Distrito Federal. Então, é unir justamente a necessidade de ter um representante, uma voz do ecossistema localmente, mas também de ter uma cadeira e poder trazer melhorias como um todo para a ciência e tecnologia. Um grande erro, às vezes, de algumas associações, cara, presidentes, diretorias, é achar que a associação tem que ser regional um pouco, sabe? Sim. Ainda mais assim, não um erro, dependendo do tipo de segmento, talvez seja interessante, né, por causa de uma representação de classe naquela região. Só que o digital, né, ele é universal, né? A gente tem, nós temos pretensões e temos projetos para expandir a mídia, inclusive fora do Brasil, legal, né, que já estamos sendo requisitados para isso, né? Então, por quê? Porque o digital ele é universal. E a gente tem que estar sempre ligado às tendências, né? Então, por que nós temos a regionalização e também temos a nacional? Porque a nacional tem que olhar o país como um todo, né? Entender e ajudar. Só que o regional trabalha o mercado da região. Porque, assim, por mais que... uma coisa que eu vi... que a Bia trouxe bastante pra gente, né? Quando a gente estava procurando uma representação aqui em Brasília, é justamente porque a gente tem assuntos para tratar com o governo federal e é importante ter alguém aqui que nos represente, né? Em primeiro momento foi isso. Em segundo momento, a gente queria entender se o mercado de Brasília é apenas mercado relacionado a governo, né? Licitações, atendimento à parte pública, ou se também tem a parte privada. E hoje a gente vê que, pelo menos no grupo que a Bia tinha, da UBEM, a grande maioria das empresas atendiam empresas privadas. Olha entendeu? Isso. E nem era da parte pública, né? Então, para você ver, quando você olha Brasília, você tem um entendimento, tipo assim, todo mundo de Brasília que trabalha em Brasília trabalha de alguma maneira na área pública política, né? Mas não é sempre assim, entendeu? Então, quando a gente juntou forças, o que a gente está trazendo para quem é de Brasília, as empresas digitais de Brasília? Que elas vão ter acesso ao resto do Brasil. E o que é interessante? É sair da bolha. Porque, assim, eu já viajei quase o Brasil inteiro, né? Palestrando e conhecendo o cenário digital. Realmente, assim, se você for comparar o mercado digital São Paulo, depois você vai lá no Sul, depois você vai para Centro-Oeste, Nordeste, Norte, é muito diferente. É muito diferente, assim, como eles usam o digital, o que já está avançado aqui não está, né? Como eles estão usando redes sociais, automação de marketing, como constroem um site, assim, tudo é muito diferente, entendeu? Então, se você é aqui de Brasília, né, e se dá ao desfrute de conhecer outras regiões também, mesmo pela Namid, pelos anseios, porque nos nossos grupos, né, Bia, a pessoa passa muito, gente, estou com problema X, estou com problema Y, você começa a identificar que naquela região tem uma problemática, então você pode ajudar, né? Você pode criar um produto, um serviço, né? Então tem muita oportunidade. E a Namid ela veio para poder fazer isso também, né? Gerar oportunidade também, né? Defender o mercado e gerar oportunidade. Que legal. E Brasília hoje tem muitos associados, Bia? A gente tem aproximadamente, são empresas aproximadamente... Acho que em Brasília nós começamos esse ano, né? É recente. Acho que tem umas 25 empresas associadas. Que maravilha. Nossa, coisa boa, né? Ô, Bia, a gente estava conversando aqui antes também sobre o prêmio que você recebeu. Não é isso? Conta um pouquinho mais pra gente sobre essa premiação. E depois, tem a premiação Brasília e depois tem a premiação em Santa Catarina, seria isso? Exatamente. Eu fui premiada agora no mês de novembro com o prêmio nacional, com o prêmio Mulher de Negócios do Sebrae. Nós ganhamos no primeiro lugar na categoria Ciências e Tecnologia. E a gente sabe que empreender já é complexo para qualquer pessoa. Empreender mulher tem a sua complexidade. Agora, empreender mulher na tecnologia é algo que é muito mais disruptivo devido a diversos fatores, até mesmo culturais. Então, a gente conseguiu essa premiação. Hoje, a gente está representando o Distrito Federal. Distrito Federal, no caso só Brasília, né? Aí depois vai ter a nacional. Ganhamos na Centro-Oeste, ganhamos nacional. E a única empresa do Distrito Federal, de todas as categorias que está indo para a nacional, é a minha empresa. Então, a gente está hoje representando tanto o Distrito Federal, de uma maneira geral, independente da categoria,
mas também o Centro-Oeste na categoria Ciências e Tecnologia. Fala aí, Bacana, escolhi que bem a legal. presidente, né? Escolhi bem? Muito bem escolhido, viu, Rodrigo? Foi Premiada sniper, aí, né? Foi muito bem escolhida, né? E aí na Nacional vai ser em Santa Catarina. Santa Catarina, agora no dia 21 E aí são os 26 estados mais o DF que estão Não, disputando. agora, nesse caso, só são as regiões. Ah, legal, legal. Então, Ah, cada entendi. região tem um representante. Eu represento hoje o Centro-Oeste brasileiro e tem mais 4 mulheres que estão representando as outras regiões. E estamos aí com bastante... Não para um minuto. Não para um minuto, estamos com boas perspectivas de verdade de ganhar nossa Só um solução. minutinho. Sei que foi. Ah, tá. É. E aí, Rodrigo, passada a Bia aqui dessa premiação, né? Agora tem um evento aqui em Brasília, vai ser no Softal, não é isso? Conta um pouquinho pra gente desse evento que você escolheu. Acho que é o último evento da Anamid. E desse ano, o último evento de conteúdo, sim, é esse. Depois nós temos nossas confraternizações de final de ano da Sim. associação, mas é o último evento de conteúdo. E o objetivo desse evento é a gente começar um kick-off, né? O evento ele é Sim. quase que um kick-off de conversa com o governo federal sobre as temáticas que nós vamos discutir com eles a partir do ano que vem, entendeu? Então, a gente criou esse evento chamado AnamidGov, Sim. né? Que é a primeira edição, e a partir de 2025 a gente vai continuar repetindo o evento também. Que é no Brasil todo também, né, Rodrigo? Esse Anamid no Brasil todo. O AnamidGov é um evento que nós estamos fazendo especialmente aqui em Brasília, Sim. a primeira edição. Com certeza vamos sempre manter uma edição aqui em Brasília e talvez a gente expanda esse modelo de eventos em algumas regiões, como São Paulo, por exemplo. Tá? A gente vai ainda analisar. Só que a ideia do AnamidGov, ele tem essa primeira edição, ela tem um objetivo de levantar as temáticas que nós, como associação e os associados nossos, temos dificuldade com relação ao digital, né? E precisamos de apoio do governo para a gente poder resolver algumas problemáticas. Sim. Tá? São os assuntos abordados ali, né? A Anamid também, assim como a Bia, ela conseguiu aqui uma cadeira importante para a gente, né, para representar a área de inovação. A Anamid também, ela participa ativamente do ANPD, né, uma das Sim. entidades que está ali envolvidas no ANPD. Nós temos uma cadeira no CONAR e também participando dos grupos de trabalho do CONAR. Nós também somos aderentes ao SEMP, fomos uma das primeiras entidades digital aderentes ao SEMP ali. Então, a gente está bem envolvido nessa questão. E com o governo, apesar de a gente já ter feito algumas reuniões e contatos com o SECOM, a gente precisa de outras esferas, né? Não apenas a Secretaria de Comunicação Institucional, mas de outras esferas, para evoluir algumas questões com relação ao trabalhista, incentivo, né? Tem muita coisa para ser resolvida. Quando você fala de digital hoje em dia, você não consegue saber o que é digital. Verdade. Entendeu? É muito amplo, né, Rodrigo? Muito amplo. Ontem mesmo eu estive num cliente nosso, né, que é um centro de pesquisa, e a palavra transformação digital, ela é tão ampla, mas tão ampla, que ela não envolve apenas o que é o digital para a gente, né? Porque o Sim. digital para a gente, nosso mercado, é o quê? Comunicação, marketing, inovação e tecnologia. Essas 4 coisas, né, meio Esses que 4 misturadas, pilares né? aí meio que... Só que a transformação digital é muito mais do que isso, é um termo muito mais amplo. Então, assim, como é que você consegue criar um incentivo para empresas do nosso segmento, né? Sendo que a gente não tem nenhum KNAI que nos define Olha isso, cara. especificamente. Como é que você vai criar algum incentivo até mesmo de encargos trabalhistas, outras questões Sim. assim, né, de contratação, se nós não temos nossos CBOs completamente definidos? CBOs que é o Código Brasileiro de Ocupação, De ocupação. né? Nós vira e mexe, surge uma nova função aí no mercado que acaba se consolidando, mas o CBO não acompanha, né? O nosso mercado é Interessante. muito dinâmico, Sim. né? Fora outras questões, né? Nós estamos falando também da autorregulação da IA, que está muito em pauta e Sim. sendo discutido sobre isso. Nós temos a questão dos influenciadores, que é uma temática que o CONAR está levando muito à frente. Temos as bets, né? Nossa, que é Que as bets, queira ou não, ela tá no digital, porque são projetos, são plataformas digitais que estão ali de uma maneira ou outra, a Anamid também está ali no processo. Então tem muita coisa para a gente conseguir ajudar o governo ali e também ser ajudado para conseguir evoluir mais o digital, entendeu? Eu acho que vocês foram muito inteligentes em trazer essa pauta para Brasília, né? A Bia aqui representando Brasília, porque o digital ele não pode ficar apartado só ali em São Paulo. Eu acho que o braço principal também é que seria aqui em Brasília, né? Que as pessoas, Sim. a gente vê que elas deixam de se associar,
mas não entende a importância tão grande que é o associado em discutir essas pautas, não é mesmo, Bia? Sim, não, e um exemplo bem prático disso. A partir do próximo ano, o MEI ele vai extinguir algumas categorias, como médico, nutricionista, Olha e dentro do digital vai ter a parte de publicidade e de programação. Então, se você é MEI hoje, Vai ser destituído? vai ser retirado Meu Deus. do MEI. Então, se você é MEI hoje e você trabalha com essa, especificamente, ou programação, ou dentro de publicidade, você, a partir do próximo ano, você vai deixar de ser MEI. Olha só. Então, agora, como é que você consegue ter voz e dar voz à necessidade do seu mercado? Através de uma associação como associação. a Anamid. E daí as pessoas falam assim, mas eu pago e não uso, né? Porque às vezes as pessoas, elas realmente, o dia a dia nos consomem. Sim. Só que assim, a contribuição, fazer parte, né? Aquele CNPJ a mais seu que está ali, Com certeza. e a contribuição, elas dão força para a gente conseguir defender. Porque é muito diferente, né? A gente chegar você chegar como empresa, pode ser o CNPJ que for, uma grande corporação, chegar lá e bater, é uma corporação falando, é um CNPJ falando. Entendeu? Se você é uma associação que tem 10, 20 CNPJs, também tem uma força específica. Mas se você é uma associação que nem a nossa, tem 400 CNPJs, 500, 600, 700, muita 1000 voz. CNPJs, É muita voz. a sua representatividade é muito grande. Então você consegue abrir realmente uma discussão sadia sobre isso, Sim. entendeu? Você consegue ser ouvido, que é o mais importante. Porque muitas vezes não é que o governo ele não quer fazer. Sim. Né? O governo não entende as complexidades que é o nosso mercado. Então primeiro nós temos que criar uma representatividade de mercado para conseguir uma conversa, uma Sim. conversa aberta, explicar os nossos pormenores todos, né? E a partir daí começar a procurar soluções. E o Anamid Gov, ele tem esse objetivo. O nosso evento tem esse objetivo, entendeu? Olha só, eu tive recebendo um rapaz aqui, um senhor, do Sindobar, o Jael da Sindobar. Ele falou assim, olha, na Câmara Legislativa hoje, nós temos 92 leis contrárias aos sindicatos, hotéis e bares e restaurantes de Brasília. 92 leis. Sim. Ele falou assim, olha a importância do associativismo, a pessoa se associar para a gente lá na frente combater essas leis que estão prejudicando o setor. Então, olha, vocês foram muito inteligentes, a Bia também, de trazer para cá essa pauta, né, Rodrigo, o Anamid Gov, para lutar, né, pelo setor. Né? E nosso luta pelo setor não apenas envolve o governo, envolve Sim, o mercado também. também. A gente tem empresas que a gente tem tá com um trabalho muito assíduo, inclusive, assim, frenético, de monitorar empresas que estão usando não estão usando boas práticas de mercado para conseguir clientes. Sim. Então, você já está denigrindo o próprio mercado que elas estão atuando, né, em prol de conseguir clientes. Por exemplo, falar assim que a agência de marketing digital não funciona. Sim. Né? Mas ela é uma agência de marketing digital, mas ela fala que não funciona, mas ela se dá outro nome para falar assim, não contrate agências de marketing digital porque elas não funcionam. Como me contrate. Mas assim, não é apenas uma empresa, são várias que estão se apropriando dessa temática, né? Sim. E não é assim que funciona, né? Assim, a gente sabe que existem empresas e empresas. Lógico, tem empresas que são ruins e tem empresas que são boas em todos os mercados, né? E não quer dizer que na Anamid também todos os associados da Anamid, eles têm a mesma qualidade de serviço. Sim, lógico. É normal, entendeu? Só que você não pode generalizar. Você não Entendi. pode pegar e falar assim que não funciona, entendeu? Sim. Você pode falar quais são os seus diferenciais. Isso é uma concorrência sadia, né? E eu tenho esses diferenciais perante o mercado. Eu já tenho esses clientes, tenho esses resultados, tenho esses números aqui. Isso aqui são meus números. Mas se falar que o mercado não funciona, então a Anamid já está nós temos um jurídico atuando forte em cima disso. Já fizemos várias notificações. Isso que eu te perguntar. E a gente tem conseguido retirar, né, até essas propagandas enganosas, nessas que causa desinformação. Sim, aí, que prejudica né? o setor que prejudica demais, o setor, tem conseguido tirar essas campanhas do ar e aos poucos, né, tentar regular um pouquinho esse mercado. Entendeu? Que legal. E aí o setor hoje tem batido bastante, porque a gente vê que o setor hoje da publicidade, do digital, vem se prostituindo muito, né? Igual você falou aqui. E aí, infelizmente, denigre todo o setor, né? Então a Anamid hoje ela faz essa questão jurídica, de, por exemplo, tem uma matéria lá, ela vai lá, consegue entrar com o jurídico e derrubar aquela matéria. Seria isso, Bia? Esse é um trabalho Esse é um nosso, trabalho né? de vocês, né? Exato. A gente faz, mas principalmente é para criar, dar clareza sobre o que é o digital, porque muitas empresas sequer são empresas de digital, Sim. outras não sabem como ter as melhores práticas. Então, hoje a Anamid, além de dar essa representatividade do setor para que as pessoas falem o que é ético, porque você não pode generalizar e falar que todas as empresas não prestam, se você não tem como comprovar isso, mas a pessoa que não tem o leigo, que não tem informação, ele assume isso muitas vezes como verdade Sim. e impacta E o setor. muitas empresas elas têm um poder econômico, né, de investimento em mídia alto, né? Altíssimo. Então o nível
de desinformação e potencial de alcance que eles conseguem é muito maior do que uma pequena agência, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo, assim, vamos falar, o São Paulo é uma representa 50% do Brasil em qualquer entidade, em qualquer mercado. São Paulo é 50%. Capital, falando assim, né? Mas é natural. Vamos pegar outros mercados. Vamos pegar um interior de São Paulo. Vamos pegar o interior. Se você é do interior de São Paulo, né? É de uma cidade específica, e essa empresa que coloca uma grana, injeta uma grana, colocando anúncios, né, para toda a região, falando que a agência de marketing digital não funciona, mas que a franquia dela, que é uma agência de marketing, né, funciona, entendeu? Você, na região, você não tem aquelas 4 ou 5 empresas que poderiam estar competindo. Tem um poder econômico muito alto, que não né? Elas vão ser prejudicadas. E como é que você resolve isso? Então, assim, a entidade ela vem para isso. Que legal. Só que nosso modelo não é punitivo. A gente não quer chegar para uma empresa que fez um trabalho desse. Nós temos que partir da premissa que todo mundo fez por falta de conhecimento. Sim. Entendeu? Então, o nosso primeiro trabalho é informativo, né? A gente, mesmo com o jurídico, nós estamos fazendo uma prática que nós, como associação, não estamos vendo como sendo uma boa prática, porque essa causando esse impacto no mercado. Então, nós damos um prazo, né, de retificação e tudo mais, porque senão a gente vai tomar medidas cabíveis. Né? E isso, queira ou não, essas pequenas ações, né, pontuais que nós estamos fazendo, elas estão melhorando o mercado. Entendeu? E isso é um dos trabalhos que nós temos, né? E por que é importante você ser associado de uma entidade, né, que realmente está criando esse movimento, né, que tem uma energia para isso? Porque você, quando tem um avistamento de algo que esteja errado, você pode trazer para a entidade e isso pode ser debatido. Sim. Ao mesmo tempo, se você consegue enxergar algo que seria muito produtivo para o nosso mercado e que agregaria para a entidade trabalhar, você também traz a ideia para a gente conseguir evoluir ela, entendeu? Então, participar é importante. Demais, entendeu? demais. E até mesmo você vê pelo pequeno, né, Rodrigo? Você está falando aqui, na Anamid tem grandes, pequenas empresas, mas, vamos supor, o Conar, ele não consegue ser responsável por isso tudo, né? Então, a Anamid, ela veio justamente para suprir, né, essa necessidade do pequeno empresário, do médio, né, até mesmo do grande, não é isso, Bia? Exatamente. E eu acho que é importante a gente poder dar voz, porque tem muitas empresas que não trabalham tão bem o marketing de influência por desconhecimento. Sim. Por exemplo, a Anamid, ela patrocina diversos eventos, a gente participa e traz a discussão e a formação. Sim. Porque para que a gente possa criar um nivelamento para cima das empresas. Porque quando você entra na Anamid, talvez você entre com uma base de conhecimento mais baixa, mas a própria régua da associação com os treinamentos, com os podcasts, com todo o investimento que é feito em capacitação, a gente consegue modular para que as empresas possam ter uma melhor prática. Sim. E possam também estar de acordo com as entidades como o CONAR, que regula essa parte da publicidade. Esse ano nós vamos ter 2 webinários interessantes esse ano. Um eu vou fazer sobre precificação de projetos digitais. Então, a gente vai abrir a caixa de Pandora disso, sabe? Tipo assim, ó, gente, como é que realmente precificar um projeto? Vocês estão observando tudo? E vai ter também um webinar bem bacana que é sobre planejamento financeiro para 2025. Olha isso. Daí envolve muitas questões que a Bíblia falou do bem e outras questões que você tem que levar em consideração. Então, o que são um trabalho que a gente faz para o associado ali? É trazer para ele luz de coisas que às vezes na bolha do dia a dia o cara não está olhando. E traz a reflexão, traz a revisão. A gente mesmo vê alguma comercialização de serviço e produto acontecendo na mídia, e fala assim, cara, por que eu não posso oferecer esse serviço também? Sim. Nós, como associados, nós temos empresas, né? Todos nós, como representantes, lideranças, somos voluntários ali. Sim. Só que por que a gente está ali como voluntário? Porque a gente quer que o nosso concorrente seja melhor também, entendeu? Porque é muito ruim você competir com alguém por preço. Verdade. Entendeu? Sendo que assim, sabe que o preço que ele está praticando é um preço que ele está tendo prejuízo. Sim. Só que acontece, ele está prejudicando o mercado, prejudicando o cliente. Então, assim, é muito bom quando você perde, mas você perde para alguém e fala assim, cara, não, perdi porque... Perdi porque o cara é muito bom. Não, o cara é bom. Ou assim, não, beleza, o cara, assim, é pau a pau, realmente teve mais fit. Vamos falar assim, a disputa foi boa, entendeu? Sabe? Mas, assim, rifar um cliente, assim, no mercado... então, esse é um trabalho que nós temos de aculturamento. Precisa ter um aculturamento melhor de mercado, entendeu? Rodrigo, e hoje a associação, ela tem tido muitos associados no Brasil todo. A Bia representando aqui Brasília, creio que está aumentando bastante. A associação tem crescido muito perante o Brasil? Tem. A gente já está atingindo boas marcas. Aí nós temos quase 400 associados aí, nível Brasil. É só empresa ou pessoa física também? Empresas, só né? Empresas. Tem pessoa física que pode se associar. Nós estamos mudando uma coisinha para 2025, que vai ser surpresa aí. Legal. Mas 95% são empresas, entendeu? E assim, qual que é o bom
dar na mídia, assim, de resultado falando sobre isso. Rodrigo, 400 é pouco, é muito? Cara, eu conheço entidades que têm mais de 20 anos de mercado que tem isso ou menos. Sim. Entendeu? Tem entidades que têm muito mais? Tem, mas tem entidades também que elas não fazem nada. Tem um monte de gente que se inscreve gratuito, fica lá Não faz e ela nada, também né? não faz nada, ela não faz um... A Anamídia é muito intensa, entendeu? A gente, em 24 meses de existência, a gente fez mais de 200 eventos. Olha Nível isso. Brasil, entendeu? É muito Sendo que evento. a grande maioria foi presencial. Né? A gente focou muito no presencial porque todo mundo estava cansado do online, né? Sim, sim. A gente, queira ou não, a Anamídia ela quase surgiu depois de uma pós-pandemia, né? Sim. Então, a gente teve que fazer muito esse movimento. Agora, a gente diminuiu um pouco o volume de eventos e estamos trabalhando um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, as pautas dos eventos, sabe? A gente Sim. tá trabalhando, porque hoje em dia, o evento é uma coisa complicada, né? Evento é muito difícil, Vou cara. dar um exemplo Evento é assim, complicado. quem que aguenta hoje em dia mais algum evento sobre inteligência artificial? Nossa, mãe. Entendeu? Foi um Eu ano vou inteiro. palestrar sobre isso, viu? Não, Tem mas- gente que aguenta, dia 15 Vai eu ter- tô vai ter palestrando. que aguentar, Mas- vai ter Vai que ter que aguentar. aguentar um pouquinho Mas mais. queira ou não, esse ano, a pauta de qualquer evento, Foi inteligência toda a artificial. pauta foi inteligência artificial, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar, nós como entidade, é um desafio muito grande que a gente tem. Qual que é os temas que a gente pode trazer para 2025? Sim. Entendeu? Como é que a gente pode realmente agregar valor para o associado e para o mercado? Então, Sim. isso puxa a régua para cima de sempre, porque a gente não pode ficar falando só do mesmo, nós temos que trazer novidades, entendeu? E a Anamídia, ela tem batido muito nisso, né, Bia? É igual, por exemplo, a questão das bets. A gente acha que a bet aqui, ela entrou, tá tocando terror aí e tem que ter uma regulamentação, não é isso, Bia? Não, exatamente. Agora, o próprio Congresso já fez uma aprovação, retirou algumas do AS que não estão cumprindo com os pré-requisitos. Só que ainda assim, quando você pensa nas bets, existe um mercado, que é o mercado financeiro, que Sim. envolve esses jogos, mas existe uma parte da publicidade. Se a gente Sim, observar, demais. algumas celebridades foram presas por muitas vezes usada não da maneira adequada e da maneira que é prevista na lei. Então, precisa ser regulamentado, porque tudo que você fala no digital reverbera em locais que você nem imagina e para um público que muitas vezes você não tem noção de quem é esse público. e é Mas isso né? é mesmo. isso mesmo assim, que a Bia falou. Assim, o digital, como eu falei, ele é o famoso VUCA, né? Sim. Incerto, complexo, ambíguo, Volátil, entendeu? né? Volátil. Então muda o tempo todo. Né? Então a gente tem que ter um olhar constante de alguma entidade trabalhando em conjunto, não apenas sozinho. Né? Sim. Vou dar um exemplo. Nós temos um papel ali com o Conar, trabalhando no grupo de trabalho digital do Conar. E o Conar, hoje em dia, foca bastante nos bets, influenciadores. Né? Antigamente, quando a gente lembrava de Conar? Quando tinha aquelas propagandas... A idade, né? né? A idade, a faixa Quando etária. nós tínhamos aquelas propagandas na internet ou mesmo na televisão que não fazia o correto uso, né, das Sim, coisas, assim, sim. como criança com cerveja, negócio de cigarro, vários tipos de assuntos, né, que horários de veiculação, Sim. que o Conar ele agia fazendo as suas multas, né, ou enfim, para poder... Isso aí que acontece. Hoje em dia, dificilmente fazer uma propaganda, né, que ela infringe alguma regra, entendeu? Porque, queira ou não, foi feito tanto um trabalho de aculturamento por parte do Conar, né, que não é somente multar, mas aculturar, gerar material, que hoje as pessoas já sabem as regras. Verdade. Hoje o Conar sofre muito com as grandes denúncias que tem no Conar são sobre influenciadores, Olha isso. entendeu? Sobre fraudes, né, problemas, fake fake news news, também, entendeu? Tá super em alta. Então esse é o grande problema, né? E Só que não consegue abarcar isso tudo, né, gente? É muito amplo, porque um documento que você coloca na sua rede social, por mais que você tenha boa vontade, ele pode viralizar Sim. e se tornar... Quando ele viraliza, a gente está falando de milhares de views e você, muitas vezes, para você tirar isso do Uma ar, loucura. você não consegue. Se a gente for, não precisa ir muito distante. Um vídeo, uma imagem, cara, que uma vez for compartilhada no WhatsApp, você Acabou. perdeu o controle. Perdeu o Você controle. perdeu o controle. Gente, Exatamente. O lastro, né, da informação, ele é gigante. perdido e é muito complexo, porque até as tecnologias que tentam diminuir, a gente vê que as big techs mesmo, eles têm dificuldade Sim. de gerenciar isso. As pautas, se for olhar o Congresso americano, se for olhar o Congresso brasileiro, é para que conteúdos sejam removidos, não sejam colocados no ar, e é uma discussão gigantesca, que ela abrange aspectos muito além do digital, Sim. para entrar e para você conseguir consertar. Agora, a gente, por mais que... E a gente vai abordar isso amanhã, no Anamid Gov, essa questão algorítmica. Por quê? Por exemplo, se eu pego um vídeo do Rodrigo, gravo ele por 2 minutos, coloco numa plataforma, eu coloco o Rodrigo falando em aramaico Isso. tranquilamente. Então, essa parte do algoritmo, por exemplo, da IA, tem que ter discussões muito claras, Muito porque claras, a gente vai entrar agora em 2025
em 2026 nas eleições, tanto presidencial, aqui para o Distrito Federal a gente só Também tem a vai ter eleição também, né? agora, né? A gente não tem a eleição municipal. Agora imagina só o que vai ser esse cenário Meu Deus. com a inteligência artificial. Apocalíptico, Bia. No nível que vai estar, né? E Porque pessoas falando coisas que Meu não Deus, se falaram posso e vai colo- ter um vídeo lá falando, Meu a pessoa Deus. falando que ela não falou. hoje a IA já permite isso, Sim, né? sim. Imagine, e a IA está evoluindo a passos largos. Imagina em 2026, como é que vai estar a IA. Meu Deus do céu. Vai estar fora de realidade. Eu falo, minha empresa, a gente tem toda a nossa operação, ela é automatizada por IA. Sim. E tem clientes nossos que não gostam de gravar. E a gente usa IA para IA pra gravar. A gente grava ele, usa uma plataforma específica que você consegue criar um avatar gratuito. Olha Supondo isso. que, Jorge, que você fala assim, eu não quero hoje gravar e eu quero gravar em espanhol. Eu quero falar com o meu cliente em espanhol. Você vai entrar na plataforma, tem a HeyGen, por exemplo, você vai gravar um vídeo qualquer por 2 minutos, você vai subir e vai gravar um termo de uso. Você autorizou esse termo de uso. Acabou. Você vai gravar o que você quiser, falando em russo. Eu tenho vídeos meus falando em russo. Eu até falei, é super bonitinho em russo, eu achei até interessante. Falando em sul-coreano. Gente. Esse é o impacto da IA. Agora, a gente está falando isso dentro de uma empresa que tem um Séria. cuidado gigantesco, Sim. tanto nos dados, como eles são tratados, como eles são utilizados. Agora, você coloca isso em massa Meu e Deus. tem um risco muito grande político, de governabilidade, Sim. porque é algo que muda o mercado. E se a gente não pensar de uma maneira estratégica e política de como isso vai impactar o dia a dia das pessoas, quando for buscar essa resposta, talvez já seja tarde demais. A gente promover um evento como esse, o Anamid.gov, para trazer em pauta essa discussão é muito relevante, porque a gente primeiro mostra que há um protagonismo em debater com o governo isso, porque as tecnologias elas são absolutamente aceleradas na empresa privada. Você Sim. entra num dia, no outro dia ela está implementada. No governo a gente entende que existe um passo É a mais passo demorado, né? mais demorado. Só que se a gente não trouxer visibilidade para temas como esse, embora o governo já esteja se mobilizando, você perde uma oportunidade. Quando for tentar gerenciar, já talvez não consiga minimamente ter uma gestão sobre o que fazer, o como fazer, e aí é muito mais a gestão de danos do que uma gestão eficiente para que essas tecnologias emergentes possam ser bem utilizadas com muita ética e com muita transparência. Isso que a Bia falou, complementando, né? O governo não sabe nem como contratar, né? Não tem nem ideia. Entendeu? Não sabe nem o que e como contratar. Sim. Entendeu? Quando você vai falar de uma secretaria, de um ministério que está muito envolvido com comunicação, inovação e tecnologia, você fala assim, ok, né? Eles estão envolvidos com isso, então, querendo ou não, o dia a dia deles, eles acabam consumindo muito mais informações sobre. Mas você vai para outra secretaria ministerial também que precisa do digital, porque todo mundo precisa de um site, de um aplicativo, de uma automação de marketing, de uma IA, todos precisam, Sim. entendeu? E eles têm dificuldade de saber como contratar, o que contratar, como pedir, né? O que é correto, o que é incorreto, entendeu? A gente vê muito por agora a questão das bets, que o prejuízo foi incalculável. Tinha gente utilizando o BPC, mais de a quase INSS, 30% da população né? O estava prejuízo usando benefício financeiro, né? do Bolsa Família, esses benefícios Sociais, dentro de uma jornada de jogos. de jogos e até mesmo mental, né, Bia? Exatamente. Então, eu estava vendo recentemente que vão regulamentar e vão coibir, mas a gente sabe que o brasileiro é extremamente criativo Sim. para buscar maneiras para que possa utilizar. E o maior ponto, se a gente for olhar com bastante atenção, é um produto que vicia. Sim. A gente não está só falando do digital para o digital. E Sim. muitas vezes a pessoa, quando está no digital, o usuário, ele se imagina, se projeta na realidade socioeconômica das pessoas que estão influenciando ele. Verdade. Então, ele vê um influenciador com um carro diferenciado, que ele sempre sonhou em ter. Ele vê com uma casa diferenciada e fala, eu quero jogar, porque eu vou ganhar e vou ter esse carro e essa casa. Vou ter esse carro e essa casa. Então, é diferente. As pessoas elas têm que entender a responsabilidade que elas têm quando elas são influenciadores. Sim. Sabe? Ou como elas estão colocando o seu rosto ali para poder passar uma informação, entendeu? Nosso mercado não tem apenas os influenciadores que prejudicam, não todos, né? Porque tem muito influenciador muito bacana, Sim. muito bom, que presta uma ajuda para a comunidade, que ele atua gigante, entendeu? Mas em todo mercado segmento não tem. temos outra figura, né, outra persona ali no nosso ambiente digital, que são os gurus. Sim. Que eles também prejudicam muito o nosso mercado, os gurus digitais, né? Sim. Aquelas caras que vendem o que eles nunca conseguiram fazer, entendeu? Exatamente. Só que assim, eles têm uma oratória fantástica, né? Eles conseguem ludibriar e prejudicam muito o mercado, né? Verdade. Geram tendências, geram coisas que elas não são corretas, né? Do tipo, eu vejo muito... Vou abrir um parênteses aqui sobre alguns gurus, né, que falam muito sobre gestão de tráfego. Sim.
né? Tem bastante. Tem muito que é guru de gestão de tráfego. Então, quem não sabe, gente, que a gestão de tráfego é os anúncios pagos, né? Anúncios pagos, isso. De um lado, eles ajudaram a formar pessoas, né? Formar profissionais que tenham conhecimento nesse tipo de serviço. Por outro lado, alguns gurus criam uma problemática que fala que achar que o cara vai ficar rico, né? Milionário, porque está fazendo gestão de tráfego. Cara, se fosse ficar rico milionário fazendo gestão de tráfego, as agências estavam ricas e milionárias também. Entendeu? Porque elas já fazem isso faz tempo, né? Então, assim, quando você começa a ser realmente um empresário de verdade, né? Tem equipe e tudo mais, tem um monte de coisa que está envolvida que não é ensinada, né? Que depois os caras quebram a cara ali no andar da carruagem ali, entendeu? Então, tem uma problemática que eles criam também, entendeu? E gestão de tráfego não é tudo para poder... Eles vendem como seja a solução do digital. Mas não é. O digital, meio, né? É um meio, né? É um dos serviços, e é um dos serviços importantes, mas é um dos serviços do digital. Tem muita coisa que envolve para você evoluir na sua maturidade. Tem o orgânico, tem a produção de plataformas, né? Tem N coisas que envolvem ali. Então, os gurus, eles ficaram ricos, milionários, não é porque eles fizeram gestão de tráfego. É porque eles estão vendendo para vocês como faz gestão de tráfego. O dinheiro não vem da gestão de tráfego. O dinheiro está vindo dos cursos que estão vendendo, entendeu? Das mentorias. É isso. Né? Vamos ser e claros. Aí, Rodrigo, vamos supor, a Anamídia, esse ano já tá vendo essa questão do influenciador também já, né? Para, vamos dizer assim, uma fiscalização em cima do influenciador também. Seria isso? Esse negócio, essa fiscalização sobre em cima do influenciador, essas coisas, né, são papéis de algumas entidades, né, como o próprio CONAR, né, que tem essas diretrizes assim, entendeu? A Anamid, ela pode apoiar, e quando ela vê alguma coisa que realmente está incorreta, né, por exemplo, como um influenciador do nosso mercado, né, ou um guru, ou qualquer outra pessoa falar alguma coisa que não se deve, incorreta, a gente vai atuar como entidade para poder trazer a informação correta. E o nosso objetivo para o próximo ano, até aqui mesmo em Brasília, é promover a capacitação de influenciadores. A gente vê que algumas entidades já começam a falar um pouco mais próximo com os influenciadores e a linha de influência, de marketing de influência, ela mudou. Antigamente era só influenciador, hoje tem as UCG, que é a pessoa que tem 10, 15 seguidores e consegue criar conteúdo. Tem um alcance maior também, né? Exatamente. E tem mudado. A linha de marketing de influência ela mudou por absoluto. No próximo ano a gente está dentro dessa jornada de eventos que a gente já está programando, dentro da Anamid aqui no Distrito Federal, uma jornada para influenciadores, para capacitação sobre parte básica, como as melhores formas de utilizar os recursos para influenciar, mas a parte ética também de fazer isso. Então, olha, o influenciador, assim, eu, por exemplo, eu sigo algumas pessoas que me trazem muitos insights, entendeu? Então, assim, qual que é o principal ponto de um influenciador? É saber o nível de responsabilidade que ele tem, né? Você não tem aquela frase de você é responsável por quem cativas? Não tem essa frase? O Pequeno Príncipe. É igualzinho o influenciador, cara. Assim, você tem uma corresponsabilidade quando você passa uma informação ali que não é correta, entendeu? Então, acho que a Anamid ela vai trazer essa luz, né? Sobre ajudar a apoiar outras entidades que estão à frente disso, né? Nesse processo de criar como se fosse um manual de boas práticas. Eu diria que quem tem hoje, está com a Anamid hoje, teria um selo, né, que está sendo muito bem representado. É uma empresa ética, coerente, que trabalha da melhor forma, não seria isso? Exatamente. A gente está até estudando a melhor forma de implementar esse selo de qualidade. Seria excelente, viu? E isso é justamente para dar essa qualidade, essa visibilidade que é necessário. Por exemplo, o café tem um selo lá, BIC de café, que é um café de qualidade que cumpre minimamente com os pré-requisitos. Então, só que para a gente fazer isso, a gente precisa criar uma formação de base. Por quê? Se a gente imaginar que o Brasil tem uma estrutura continental, se eu pego uma empresa do local X para comparar com a empresa do local Y, pode gerar uma disparidade super significativa. Verdade. Então, como é que a gente cria um selo sem ser injusto, mas trazendo todas para o mesmo patamar? É através de formação. Então, essa capacitação do digital, falando a linguagem de digital e para pessoas que estão no digital é diferente. Então, por exemplo, eu palestro para inteligência artificial, mas não é para agências. Eu palestro para negócios locais, para empreendedores locais. O linguajar é diferente do que eu uso quando eu estou conversando com empresários do digital. Exatamente. E não é só o linguajar, a estrutura tecnológica que a gente utiliza é completamente diferente. Então, a Anamid ela é uma solução para quem está hoje no digital e que não tem ainda muitos parâmetros. A gente sabe, antigamente existia uma perspectiva, tá no digital é fazer conteúdo para rede social. Não é isso. Passou-se a época. Quem fez isso foi ótimo, mas hoje estar no digital é muito mais complexo.
precisa de muito mais ferramentas. Existem ferramentas que facilitam e essa troca de experiência, eu uso a ferramenta X, a outra pessoa fala, não, a ferramenta Y me traz a solução mais rápida. Você começa a trocar a experiência com quem já está ali, não é com quem está pensando quando vai crescer e vai ser grande, mas são pessoas no dia a dia. E o que é legal, normalmente tem pequenas, médias e grandes isso aí que você falou no começo, né? E a troca é interessantíssima para todos os lados. O pequeno olha o grande, o cara quer ser que nem ele. Sim. Então, quando ele participa, ele palestra, ele passa uma informação, ele pede uma coisa, você começa a perceber tipo, como é que ele lida com o dia a dia, né? Sim. Quando alguém tem uma dor ali na mídia, posta no grupo, as pessoas interagem propondo soluções. Então, é uma comunidade bem bacana. E também, eu já vira e mexe, a gente almoça, janta, conversa, toma um café com alguns associados que são de grande porte também. E eles falam, Rodrigão, é legal ver as discussões que hoje os pequenos têm, que eu tinha no passado, de ver que as dores não surgiram ainda, né? Sim. Não surgiram, não, desculpa, que as dores não ainda foram mitigadas, elas ainda existem. Ainda tem na grande ainda, que tá na pequena. Tá... quando eu era pequeno eu tinha a mesma dor e o negócio ainda existe lá, né? Então, assim, eles até falam, assim, é legal que quando isso acontece, a gente passar, como a gente superou essa dor, a gente minimiza em meses, em anos, né? O aprendizado ali, entendeu? Então, isso que é ser associativista, sabe? Sim. Nossa, sensacional. Gente, nosso papo está chegando ao final aqui, mais de 40 minutos. Bate-papo sensacional. Vou pedir para vocês deixarem as considerações finais, começando com a Bia, olhando para aquela câmera ali, depois o Rodrigo, e vamos falar sobre o evento de amanhã, como é que as pessoas podem se inscrever. E amanhã ela vai ser de 8h30 até 17 e pouco, Rodrigo? Até 13 horas. Até as 13, né? Até as 13, né? Então tá bom. Bia, fala pra gente um pouquinho. Então, quero convidar você que trabalha com o digital, que precisa ter visibilidade, dar visibilidade e entender como as leis, como a política, como essas novas tecnologias podem impactar diretamente a sua empresa, o seu negócio. Nosso convite é para você, que você possa se inscrever e participar. Amanhã nós começamos às 8h30. Às 8 horas, 8h30 até 1h da tarde. No Sofital, fica ao lado do Casa Parque, para que você possa discutir e conhecer também outros players, outras agências aqui de Brasília. Os nossos ingressos estão através do Simpla. Entra no nosso Instagram, Anamid, e você vai poder aí conhecer um pouco mais e vivenciar essa experiência conosco. E no Instagram da anamid.oficial, nosso Instagram, ou nosso site anamid.com.br. Lá nos dois ambientes você vai conseguir o link do evento, né, do Anamid Gov. E hoje ainda, até o final do dia, ainda tem prazo para se inscrever ainda. Para se inscrever. E ano que vem, muitos projetos também, né? Rodrigo, Bia, para Brasília, nacional também, não é isso? A gente está fazendo um planejamento desse ano já, né? Está em pauta, todas as lideranças. A Bia a gente entregou dela. Eu já entreguei. Já. Então eu puxar tá tudo pronto aqui já. A Bia entregou, a Bia fez um planejamento semestral já, porque também planejar o ano inteiro é complexo, né? Porque muda muito o mercado. Muda muito o mercado, né? Mas ela planejou aqui, para quem está aqui nos escutando, a partir de janeiro, inclusive, já tem entregas em Brasília aqui. A primeira entrega vai ser online e todas as outras vão ser presenciais. Legal. Todos os conteúdos para poder gerar empoderamento, aculturamento, né, formação de profissionais aqui do mercado digital em Brasília. Né? Associados vão ter, com certeza, vantagens com relação a isso. E o pessoal de Brasília está bem intenso aqui. Então, vale a pena fazer parte da mídia aí. Maravilha. Bia, suas redes sociais, por favor. A Bia Portela, no Instagram. E dentro do LinkedIn, eu uso bastante o LinkedIn, é Ana Beatriz Portela. Rodrigão, e o seu é anamid.oficial e o seu pessoal? Meu pessoal no Instagram é dido.rodrigo. E no LinkedIn vocês vão encontrar como Rodrigo Neves ali. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. O bate-papo sensacional. Espero que agregue bastante para o evento de amanhã também. Convidá-los a voltar. A Bia também, quando tiver alguma coisa aqui em Brasília, a casa é aberta aqui para você, para a gente trazer esses assuntos tão importantes para a nossa cidade. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Agradecer a você que assistiu o nosso programa, podcast Voz de Brasília, Política e Negócio. Pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like lá. Se tiver alguma dúvida, pode passar aqui para a gente que a gente passa para os nossos convidados, tá certo? Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.